nós fomos criados pela justa obra de Deus? Efésios 2, 1, 10. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que tipo de seres nós somos aos olhos de Deus? Paulo diz aos Efésios na passagem acima que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios 2:01, e, de fato, todos nós estávamos mesmo nessa situação antes de crermos no Evangelho da Água e do Espírito. Mas nosso Senhor salvou pessoas miseráveis como nós de uma vez por todas com a obra do Evangelho da Água e do Espírito. Ele nos livrou do príncipe das potestades do ar e nos abençoou para vencermos Satanás, nos dando o Evangelho da Água e do Espírito e nos fazendo crer nele. Antes de encontrarmos o verdadeiro Evangelho e crermos nele, nós não tínhamos forças para lutar contra os espíritos do mal. Mas através do Evangelho da Água e do Espírito que nosso Senhor nos deu, nosso Senhor levou todos os pecados que nós herdamos dos nossos antepassados e os apagou a todos. Foi assim que todos nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito fomos libertos do poder de Satanás. Por causa da graça infinita de Deus, todos nós recebemos a remissão de pecados de uma vez por todas e a vida eterna através do Evangelho da Água e do Espírito. Deus teve um motivo para nos salvar de todos os nossos pecados, ou seja, permitir que tivéssemos uma vida gloriosa junto com Ele. Em outras palavras, ao enviar seu Filho Jesus Cristo a essa terra, Deus quis abençoar os crentes no Evangelho da Água e do Espírito para que eles vivessem com Ele em seu reino. E Deus realizou sua vontade através do Evangelho da Água e do Espírito cumprido por seu Filho Jesus Cristo. E a forma com que ele alcançou seu objetivo foi enviando Jesus a essa terra, fazendo-o levar todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e condenado por eles morrendo na cruz. O plano de Deus era que sentássemos com Ele em seu reino segundo o plano da salvação que Ele criou para nós. Deus cumpriu seu grande plano em Jesus Cristo seu Filho. De fato, o amor de Deus e suas bênçãos só podem ser recebidos pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. E é pela fé no Evangelho da Água e do Espírito que nós recebemos a remissão de pecados em nossa vida. O desejo de Deus foi realmente cumprir seu plano através da sua justiça encontrada no seu Filho Jesus Cristo. Em suma, Deus abençoa a todos nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito a fim de que entremos no reino dos céus. Nosso Deus triuno não somente remiu todos os nossos pecados, mas também nos abençoou a fim de que estivéssemos com Ele no seu reino. E já que Deus nos abençoou tanto assim para que nós reinássemos com Ele no seu reino e tivéssemos toda a sua glória, como é que podemos não crer nele? Porque Deus glorificou os crentes no Evangelho da Água e do Espírito tanto assim? Porque Ele quer que participemos da glória dos céus. Foi por causa do seu amor e misericórdia que Ele concedeu suas bênçãos a todos nós. Então, tudo o que temos que entender e crer agora é que nosso Deus não apenas remiu todos os nossos pecados através do seu Filho Jesus Cristo, mas também nos fará assentar com Ele no reino dos céus. Por essa razão,
todos nós que cremos na verdade do Evangelho da Água e do Espírito temos que nos lembrar que Deus nos deu seu reino. Nós temos que nos lembrar que recebemos as gloriosas bênçãos de Deus. Do que adiantaria se fossemos libertos do pecado, mas não entrássemos no reino de Deus? Tudo isso seria em vão se não tivéssemos uma fé inabalável de que entraremos no reino dos céus e viveremos com Jesus Cristo. Entretanto, nós não apenas recebemos a remissão de todos os pecados deste mundo, mas também fomos abençoados para que nos sentemos ao lado de Jesus Cristo no reino dos céus. Todos nós que agora cremos no Evangelho da Água e do Espírito nos sentaremos no reino dos céus com Jesus Cristo. É por isso que Deus diz que os crentes no Evangelho da Água e do Espírito são honrados e nos chama de seus santos. Em outras palavras, Deus diz a todos que creem no Evangelho da Água e do Espírito: vocês são cidadãos do céu, todos vocês são justos. A verdade é que Deus fez de nós crentes no Evangelho da Água e do Espírito para que nos sentemos com Ele no seu glorioso reino. Sim, é verdade que embora nós estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos fez crer no Evangelho da Água e do Espírito para que fossemos abençoados e viéssemos a nos sentar com Ele no reino dos céus. Como é maravilhosa a graça de Deus e as bênçãos que Ele nos deu! Foi por causa da sua graça e amor infinitos que Deus nos deu essas bênçãos maravilhosas. Então, jamais devemos nos esquecer da graça de Deus que fez de nós filhos de Deus e nos abençoou para que vivêssemos com Ele no reino dos céus. Além disso, todos nós temos que viver para o resto de nossa vida confiando na justiça de Deus. E já que servimos ao Evangelho da Água e do Espírito em nossa vida, a obra de Deus logo será completada. Nós não temos como dar graças a Deus o suficiente, pois a graça da salvação que recebemos dele é grandiosa. Você consegue realmente ver a magnitude da graça que recebemos de Deus? Assim como todos nós temos que saber de onde viemos e para onde vamos, também temos que entender que recebemos a perfeita remissão de pecados para vivermos na graça de Deus crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Mas apesar disso, há muitos entre nós que não entendem que tipo de bênçãos receberam de Deus em sua vida, e não há nada mais ignorante do que isso. Já que todos nós vivemos em um mundo sombrio, temos que estar atentos e bem conscientes de como somos abençoados. O que você e eu temos que entender agora é que nós recebemos as bênçãos espirituais de Deus em nossa vida. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus Cristo foi batizado e derramou seu sangue para nos salvar. Deus nos tornou santos e fez de nós seus filhos por meio do Evangelho da Água e do Espírito. Por isso, nós agora entendemos quem realmente somos. Todos nós nos tornamos filhos de Deus pela fé na sua justiça. Sendo assim, todos nós sentaremos ao lado de Jesus Cristo e viveremos para sempre ao seu lado no reino dos céus. É por isso que temos que entender que fomos vestidos com a glória de Deus. Apesar de ter nos salvado, Deus não exige nada de nós a não ser que sirvamos ao Evangelho da Água e do Espírito. Tudo o que Ele quer de nós é que vivamos confiando na sua glória. Por isso, nós temos que valorizar em nosso coração a graça da salvação que Deus nos deu e viver pela fé na sua justiça. Algo imprescindível é que todos nós vivamos pela fé na justiça de Deus até que o Evangelho da Água e do Espírito seja pregado no mundo inteiro. Nosso Senhor Jesus Cristo com certeza voltará a essa terra para nos buscar. Por ter se tornado nosso Salvador ao morrer por nossos pecados e ressuscitar dos mortos, nosso Senhor irá voltar no tempo de Deus para nos levar, aí então viveremos no reino dos céus e desfrutaremos da sua glória com Ele. Existe alguma criatura de Deus que recebeu mais bênçãos dele do que nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito? Não, não existe nenhuma, pois tudo o que Deus fez nos céus e na terra foi para nós. Para quem os anjos criados por Deus existem também. Eles existem para nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito. É para os crentes no Evangelho da Água e do Espírito que todos os anjos existem.
De fato, tudo o que há no universo, desde as flores da terra às estrelas do céu, existem para todos que se tornaram justos. É para os justos que todas as criaturas existem. Sendo assim, o que temos que entender na nossa vida é que grande foi a providência de Deus ao nos dar todas essas bênçãos maravilhosas. Por isso, se entendermos a posição gloriosa que ocupamos em nossa vida, nós teremos uma vida muito mais proveitosa. E como somos justos, devemos viver para fazer a obra de Deus. Nossa vida é importante e gloriosa. Então, quando entendemos a graça que Deus nos concedeu, nosso trabalho não se torna mais pesado. A verdade é que agora nós servimos pela fé ao Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. E já que Ele nos deu essa glória maravilhosa, nós não podemos deixar de pregar sua justiça, mesmo diante das maiores dificuldades. Quando comparamos nossa obra com a graça da salvação que Deus nos deu, o que estamos fazendo para Ele parece muito pequeno. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8h18. Nós somos mesmo muito felizes por crermos na justiça do nosso Deus. Amados irmãos, se fossemos viver neste mundo somente praticando a maldade em nosso coração e em nossas atitudes, isso com certeza não nos deixaria felizes. Ao contrário, se nós vivermos para servir a justiça de Deus, nosso coração com certeza vai se alegrar muito. Na verdade, temos que ser gratos por podermos pregar a justiça de Deus em nossa vida. Quando praticamos a justiça diante de Deus, nosso coração não apenas se alegra, mas também se sente realizado. Nosso coração se sente bem porque nós fazemos a boa obra diante de Deus. E Ele também tem paz porque seguimos a justiça do nosso Deus em nossa vida. Ninguém neste mundo pode ser mais feliz do que aqueles que servem a justiça de Deus, por mais que tenham tudo o que desejam. E mesmo que alguém tenha tudo neste mundo, ele vai acabar perecendo no fim se não tiver a justiça de Deus. Eles não conseguem deixar de pecar contra Deus em sua vida. E se não confiarem na justiça de Deus, todos estão fadados a viver contra a sua vontade. É por isso que somente nós que somos crentes no Evangelho da água e do Espírito podemos fazer a obra de Deus por causa da sua graça. Então, apesar de sermos fracos em nossa carne e termos muitas falhas, ainda assim nós temos que fazer a obra de Deus para agradá-lo. Por isso, nós somos levados a agradecer a Deus e aos seus servos, porque nossa vida foi renovada e glorificada por crermos no Evangelho da água e do Espírito. Eu estou certo de que você sabe como era sua vida antes de conhecer o Evangelho da água e do Espírito. Pense nisso mais uma vez. Que tipo de vida você tinha antes de conhecer o Evangelho da água e do Espírito? É claro, eu não estou dizendo aqui que você não fez mais nada no passado senão cometer os pecados mais impuros e vis, mas eu tenho certeza que naqueles dias você fez muitas coisas malignas que não tinham nada a ver com a obra de Deus. Na verdade, todos nós éramos inimigos da justiça de Deus, mesmo sem querermos, antes de entendermos a justiça de Jesus Cristo. Mas agora que nós cremos no Evangelho da água e do Espírito de coração, nós podemos fazer o que é certo ou justo facilmente. Todos nós fomos vestidos da graça da salvação de Deus para pregarmos suas bênçãos celestiais. Nenhum pecador possa fazer o que é bom aos olhos de Deus, mas Ele nos deu a habilidade para fazermos o que é realmente justo em nossa vida. É uma grande alegria e uma tremenda bênção podermos pregar a justiça de Deus em nossa vida confiando no Evangelho da água e do Espírito. Mas o que aconteceria se não fizéssemos a obra da justiça de Deus? Se não fizéssemos a obra da justiça de Deus por ela ser difícil para nós, o que aconteceria com as pessoas que ainda não encontraram o caminho da salvação? Todas elas estariam perdidas para sempre. Contudo, nosso Deus nos capacitou para fazermos a obra da justiça em nossa vida. Na verdade, nós não podemos deixar de fazer essa obra em nossa vida,
pois fomos transformados e agora praticamos a justiça a todo momento em nossa vida. Foi nosso Deus que nos capacitou para termos uma vida abençoada, e é por isso que fazemos sua obra com toda determinação e cheios de gratidão. No passado, não havia nada na minha vida que eu pudesse fazer a não ser pecar, mas agora eu sei que o certo é viver para pregar o Evangelho da água e do Espírito, e é por isso que eu dedico minha vida toda a essa obra. Eu agora sei que servir ao Evangelho da água e do Espírito é a minha maior alegria. E até hoje eu estou pregando a todos a verdade do Evangelho da água e do Espírito, pois essa obra é que traz a remissão de pecados e a vida eterna a todos que aceitam a verdade do Evangelho. Nós cremos de todo o coração que nada pode nos fazer mais felizes nessa terra do que a obra da justiça que Deus nos confiou em nossa vida. Nós não temos dúvida alguma de que não há outra vida mais feliz do que essa. É por isso que nosso coração fica triste quando não fazemos a obra de Deus um dia sequer e nos leva a fazer isso com toda alegria. Eu espero que você e eu procuremos sempre fazer a obra da justiça e tudo que se refere à justiça de Deus em nossa vida. O que nós queremos é pregar o Evangelho da água e do Espírito não apenas para nossos compatriotas, mas a todas as pessoas deste mundo, pois essa é a alegria dos justos. Quem não aceitou a justiça de Deus em seu coração e, por isso, não recebeu a remissão de pecados, sabem muito bem que tudo o que desejam em sua vida é fazer o mal. Tem muita gente neste mundo que gostaria de viver de uma forma que ninguém gostaria de viver. E ao compararmos nossa vida com a deles, nós podemos ver como somos felizes, pois não magoamos os outros, ao contrário, nos sacrificamos para salvar sua alma ao servirmos a justiça de Deus no Evangelho da água e do Espírito. Mas tudo isso só é possível graças à abundante bênção de Deus que não tem limites. E por cremos na graça de Deus, todos nós vivemos cheios de gratidão no coração. Deus fez com que nós viéssemos a nascer de novo no Evangelho da água e do Espírito e em Cristo Jesus para que pudéssemos ter uma vida abençoada e justa. Portanto, todos nós temos que ser gratos a Deus pela sua justiça e confiar nele a todo momento em nossa vida. Sempre que formos usar nossas finanças nessa terra, nós também temos que usá-las para pregar o Evangelho da água e do Espírito, pois tudo o que fizermos, em outras palavras, tem que ser para a pregação do Evangelho. Já que todos nós estávamos condenados ao inferno por causa dos nossos pecados, como é maravilhoso podermos participar da obra da justiça de Deus em nossa vida agora. Mas ao contrário de nós, há muitas pessoas nessa terra que só vivem para sua carne e serão condenadas por causa dos seus pecados. E a vida delas é cheia de maldade. É por isso que a graça de Deus e a orientação da sua igreja são indispensáveis para que todos nós não acabemos como essas pessoas. A orientação da Igreja de Deus é imprescindível não apenas para a nossa alma, mas também para fazermos a obra da justiça nessa terra. Na verdade, se deixarmos a Igreja de Deus, nossa alma irá perecer para sempre. E se nossa alma perecer, nosso corpo perecerá junto com ela. Todos nós que estamos reunidos aqui, jovens e adultos, homens e mulheres, temos que entender como é maravilhoso podermos fazer a obra de Deus. Independente da posição que ocupamos quando servimos ao Senhor, nós nunca devemos nos esquecer de sermos gratos a Ele de coração, entender o que é a verdadeira felicidade, saber como sermos gratos a Deus de maneira correta e viver pela fé. Na verdade, nós somos muito felizes por termos sido remidos de todos os nossos pecados por crermos no Evangelho da água e do Espírito, dedicarmos todos os dias que nos restam para pregar o Evangelho e fazer a obra da justiça. Existe alguém neste mundo como eu e você cujo coração está em paz por não ter nenhum pecado? Não, claro que não. E nosso coração só fica turbado quando nós não podemos fazer mais a obra de Deus para salvar almas. Fora isso, não há nada que nos preocupa neste mundo. Existe alguém nessa terra que é mais feliz do que nós? Não há ninguém nessa terra mais feliz do que os crentes no Evangelho da água e do Espírito. Você conhece alguém?
Pense nos seus amigos carnais e veja se você consegue encontrar alguém mais feliz do que você. Eu tenho certeza que você não encontrará ninguém. De fato, não existe ninguém neste mundo mais feliz do que nós que estamos aqui, pois todos nós nascemos de novo da água e do Espírito, e, por isso, somos as pessoas mais felizes que há. Nós somos muito gratos a Deus do fundo do coração. Nós também somos muito felizes e poderemos viver assim até o dia da volta do Senhor. Todos nós fomos muito abençoados para vivermos em prol das outras almas. No que diz respeito a mim, o desejo do meu coração é que todos os santos façam juntos a obra da justiça, partam o pão juntos também, se unam e ajudem uns aos outros em tempo de dificuldades, e vivam assim até que todos nós encontremos o Senhor e o vejamos face a face. É isso que você quer também? Este é o desejo do nosso coração realmente. Por isso, eu oro a Deus para que Ele torne este sonho realidade, proteja a todos nós e nos permita ter uma vida abençoada até que estejamos na Sua presença algum dia.